Você não sabe tudo o que vai enfrentar nesta semana, mas Deus já está em cada dia que você ainda vai viver. Meu irmão, minha irmã, antes de começar esta nova semana, eu quero pedir que você pare por apenas alguns minutos. Respire fundo, acalme o seu coração e lembre-se de uma verdade que talvez você estivesse precisando ouvir hoje. Você não chegou até aqui pela sua própria força. Foi Deus quem sustentou você. Talvez a semana passada tenha sido difícil. Quem sabe você enfrentou lutas que ninguém conhece, carregou preocupações em silêncio ou até pensou que não conseguiria continuar. Mas Deus permitiu que você abrisse os olhos nesta manhã. Isso não é um acaso, é uma nova oportunidade. É mais uma prova de que o Senhor ainda está escrevendo a sua história. Talvez você tenha acordado pensando nas contas para pagar, nos desafios do trabalho, na saúde, na família ou em uma resposta que ainda espera receber de Deus. Eu quero dizer algo ao seu coração. Não deixe que o medo da semana seja maior do que a confiança no Deus que já está cuidando dela. O Senhor conhece cada compromisso que você terá, cada decisão que precisará tomar, cada dificuldade que poderá surgir e cada livramento que você nem chegará a perceber. E é por isso que, antes de fazermos qualquer outra coisa, nós vamos colocar esta semana nas mãos dele. Porque quando Deus vai à nossa frente, a ansiedade perde a força. Quando Deus segura a nossa mão, o medo não tem a palavra final. E quando Deus fortalece o nosso coração, nenhum desafio consegue nos afastar do propósito que Ele preparou para a nossa vida. Então, permaneça comigo até o final desta oração. Eu creio que ao entregar esta semana ao Senhor, você não terminará este momento da mesma maneira que começou. Você terminará mais forte, mais confiante, mais cheio de esperança, porque a força que vem de Deus nunca falha, nunca se esgota, e nunca abandona aqueles que colocam nele a sua confiança. Toda segunda-feira representa um novo começo. Para alguns é apenas o início de mais uma rotina. Para outros é o recomeço depois de dias difíceis, de noites mal dormidas ou de batalhas que pareciam não ter fim. Talvez você tenha iniciado esta semana com o coração pesado. Pode ser que existam decisões importantes pela frente, desafios no trabalho, preocupações com a família, dificuldades financeiras ou uma enfermidade que insiste em tirar a sua paz. Mas existe uma pergunta que eu quero fazer a você. Em quem você está colocando a sua confiança para enfrentar esta semana? Se a nossa força depende apenas de nós, é natural que o cansaço nos vença. Se a nossa esperança está apenas nas circunstâncias, qualquer dificuldade pode nos desanimar. Mas quando a nossa confiança está em Deus, encontramos forças que vão além das nossas limitações. A palavra do Senhor nos faz uma promessa maravilhosa em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que promessa extraordinária! Deus não promete que não haverá lutas, Ele promete que haverá forças para atravessá-las. Ele não diz que o caminho será sempre fácil, Ele diz que estará conosco em cada passo. Pense na águia. Quando uma tempestade se aproxima, ela não tenta fugir desesperadamente. Em vez disso, ela aproveita a força dos ventos para subir ainda mais alto. Assim também acontece com aqueles que confiam no Senhor. As dificuldades que pareciam capazes de derrubá-los tornam-se oportunidades para crescer na fé, amadurecer espiritualmente e experimentar o cuidado de Deus de uma forma ainda mais profunda. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. A tempestade chegou. Os ventos estão fortes, mas Deus está dizendo ao seu coração nesta manhã: não olhe apenas para o tamanho da luta, olhe para aquele que está segurando a sua mão.
O Senhor já conhece cada dia desta semana. Ele sabe onde você precisará de coragem, sabe onde será necessário ter paciência, sabe quais portas irão se abrir e de quais perigos Ele mesmo irá livrá-lo. Por isso, não comece esta semana alimentando o medo. Comece alimentando a sua fé. Entregue ao Senhor tudo aquilo que pesa sobre o seu coração e permita que Ele renove as suas forças. Agora, vamos entrar em oração, confiando que o Deus que nos trouxe até aqui continuará nos sustentando em cada dia desta nova semana. Pai amado, Deus de poder e de infinita misericórdia, nós nos colocamos diante da Tua presença neste início de semana com um coração humilde e cheio de esperança. Antes de qualquer pedido, queremos Te agradecer. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado pelo livramento que vimos e principalmente por aqueles que nunca chegamos a perceber. Obrigado pelo cuidado em cada detalhe da nossa vida, pela Tua fidelidade que nunca falha e pelo Teu amor que permanece, mesmo quando a nossa fé vacila. Pai, esta semana está apenas começando e nós queremos colocá-la completamente em Tuas mãos. Não sabemos o que acontecerá nas próximas horas. Não sabemos quais desafios encontraremos. Não sabemos quais notícias iremos receber. Mas sabemos quem estará conosco em todos os momentos. E essa certeza é suficiente para nos dar paz. Senhor, vai à nossa frente. Prepara os caminhos que precisaremos percorrer. Dá-nos sabedoria para tomar decisões, discernimento para escolher o que é correto e coragem para permanecer firmes quando as dificuldades aparecerem. Que nenhuma palavra negativa tenha mais força do que as Tuas promessas. Que nenhuma circunstância seja maior do que a nossa confiança em Ti. Pai, fortalece aquele que começou esta semana desanimado. Renova as forças de quem já acordou cansado. Levanta quem foi abatido pelas lutas da vida. Consola quem está enfrentando o luto, a solidão ou uma dor que ninguém mais conhece. Visita também aqueles que estão preocupados com o sustento da família. Abre portas de trabalho. Abençoa as mãos daqueles que saem cedo para ganhar o pão de cada dia. Concede favor, oportunidades e direção para que nada falte em seus lares. Senhor, coloca a Tua mão sobre cada família representada nesta oração. Protege os filhos, os pais, os avós e todos aqueles que fazem parte de cada casa. Que haja paz onde existe conflito, perdão onde existe mágoa, união onde houve divisão e amor onde o desânimo tentou tomar conta. A Tua palavra declara em Filipenses 4:13: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje, nós nos apropriamos dessa promessa. Não porque confiamos na nossa capacidade, mas porque confiamos no Deus que fortalece os fracos, levanta os abatidos e renova aqueles que colocam a esperança nele. Agora, meu irmão, minha irmã, se for possível, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos por alguns instantes e diga com fé: Senhor, eu entrego esta semana nas Tuas mãos. Fortalece-me para viver cada dia segundo a Tua vontade. Pai, recebe esta oração, recebe esta entrega sincera e faz com que, ao longo desta semana, cada um de nós reconheça a Tua presença nas pequenas e nas grandes coisas. Que nunca nos falte a certeza de que o Senhor caminha ao nosso lado. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Senhor Deus, nós continuamos em Tua presença, porque sabemos que é dela que vem a força para enfrentar cada novo dia. Talvez existam pessoas orando conosco que já começaram esta semana acreditando que não conseguirão vencer os desafios que estão diante delas. Mas neste momento, nós declaramos que a última palavra não pertence ao medo, nem à preocupação, nem às circunstâncias. A última palavra pertence ao Senhor. Pai, visita agora cada coração. Toca aquele que está abatido pela ansiedade.
Fortalece quem perdeu a esperança depois de tantas decepções. Levanta quem caiu, consola quem chora e abraça quem se sente sozinho. Que o teu Espírito Santo alcance cada lar representado nesta oração, levando paz onde existe inquietação, esperança onde existe desânimo e luz onde a tristeza tentou se instalar. Senhor, guarda os nossos passos durante toda esta semana. Livra-nos dos perigos que conseguimos enxergar e também daqueles que passam despercebidos aos nossos olhos. Protege-nos nas estradas, no trabalho, em casa e em todos os lugares por onde caminharmos. Que a tua mão esteja sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre os nossos amigos e sobre todas as pessoas que amamos. Pai, nós também te pedimos sabedoria. Que as nossas palavras sejam fonte de paz e não de conflito. Que as nossas decisões sejam guiadas pela tua vontade e não pela impulsividade. Que o nosso coração permaneça firme mesmo quando surgirem situações inesperadas. Ajuda-nos a lembrar que nenhum problema desta semana será maior do que a tua graça. Nenhuma batalha será maior do que o teu poder, nenhuma porta fechada impedirá o cumprimento dos teus propósitos para aqueles que permanecem fiéis. Agora, meu irmão, minha irmã, respire profundamente mais uma vez. Imagine todas as suas preocupações sendo colocadas nas mãos do Senhor. Aquela situação que tem tirado o seu sono, aquele problema que parece não ter solução, aquela resposta que você espera há tanto tempo. Entregue tudo ao Pai. Você não precisa carregar sozinho aquilo que Deus está disposto a sustentar com você. Senhor, nós entregamos esta semana por completo em tuas mãos. Se vierem dias fáceis, que não nos esqueçamos de te agradecer. Se vierem dias difíceis, que nunca deixemos de confiar. Que a nossa fé permaneça firme, porque sabemos que o Deus que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completá-la. Nós declaramos que esta será uma semana de coragem, de sabedoria, de livramento e, acima de tudo, da tua presença constante. E mesmo que existam desafios, nós caminharemos confiantes, porque o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio e o nosso sustento. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final da nossa oração, mas eu quero que você leve uma certeza para cada dia desta semana. Você não está entrando nesta semana sozinho. Deus está indo à sua frente. Talvez você ainda não veja como alguns problemas serão resolvidos. Talvez ainda existam perguntas sem respostas. Talvez algumas portas continuem fechadas, mas há algo que ninguém pode tirar de você: a presença de Deus caminhando ao seu lado. Quando Moisés precisava conduzir o povo pelo deserto, o Senhor lhe fez uma promessa que continua fortalecendo o nosso coração até hoje. A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Êxodo 33:14. Essa promessa também é para nós. Se Deus está presente, podemos enfrentar a segunda-feira com coragem, podemos viver a terça com esperança, podemos atravessar a quarta sem desanimar, podemos chegar ao final da semana certos de que em cada dia o Senhor esteve conosco. Por isso, não permita que os problemas determinem o rumo da sua semana. Permita que a palavra de Deus determine a sua confiança. Quando surgir uma dificuldade, lembre-se de que Deus continua no controle. Quando vier uma notícia inesperada, lembre-se de que Deus continua no controle. Quando o medo tentar dominar os seus pensamentos, repita para si mesmo: o Senhor é a minha força, eu não caminharei sozinho. Agora, eu quero convidar você a fazer uma declaração de fé. Se for possível, coloque novamente a sua mão sobre o coração e diga comigo: Senhor, esta semana pertence a Ti. Eu entrego os meus planos, a minha família, o meu trabalho, a minha saúde e o meu futuro nas Tuas mãos. Eu escolho caminhar pela fé
e não pelo medo. Sei que tu estarás comigo em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Guarde essa oração durante toda a semana. Sempre que o desânimo aparecer, lembre-se deste momento. Sempre que a ansiedade tentar roubar a sua paz, volte a esta promessa. Deus já está no amanhã que você ainda não conhece. E se esta oração fortaleceu o seu coração, escreva nos comentários: Deus é a minha força nesta semana. Esse testemunho de fé pode ser exatamente a palavra de esperança que outra pessoa precisava encontrar hoje. Que o Senhor derrame sobre a sua vida uma semana de paz, sabedoria, livramentos, portas abertas segundo a sua vontade e, acima de tudo, uma presença tão real que você perceba em cada dia que nunca esteve sozinho. Que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Amém. Se esta oração fortaleceu o seu coração e renovou a sua esperança para esta semana, eu quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal Sopro Divino com Moreira e ative o sino das notificações. Todos os dias, às 7 horas da manhã, nos encontramos aqui para buscar a presença de Deus e começar o dia com uma palavra de fé, esperança e fortalecimento espiritual. Faça deste momento um compromisso com o Senhor. Assim como alimentamos o nosso corpo diariamente, a nossa alma também precisa ser fortalecida pela palavra de Deus e pela oração. Se você conhece alguém que está começando a semana preocupado, desanimado ou enfrentando uma grande batalha, compartilhe este vídeo. Talvez Deus use esta oração para levantar uma pessoa que estava prestes a perder as forças. E não se esqueça de deixar o seu gostei. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas que também precisam ouvir que Deus continua no controle. Antes de nos despedirmos, quero deixar uma promessa da palavra de Deus para acompanhar você durante toda esta semana. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Guarde esse versículo no coração. Quando o cansaço aparecer, lembre-se de que Deus renova as suas forças. Quando o medo bater à porta, lembre-se de que Deus vai à sua frente. Quando a esperança parecer pequena, lembre-se de que o Senhor permanece fiel às suas promessas. Que esta semana seja marcada pela paz de Cristo, pela direção do Espírito Santo e pelo cuidado constante do nosso Pai Celestial. Muito obrigado por ter orado comigo até aqui. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua família, o seu trabalho e cada passo que você der nesta semana. Eu sou Moreira e esse é o Sopro Divino. Que Deus caminhe com você hoje e sempre. Fiquem em paz.